Alô, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para o nosso Conversa de Política e nós estamos trazendo uma convidada especial agora, a professora Germana Pires, que é arquiteta. Ela é professora da Universidade Federal do Tocantins e pré-candidata a prefeita pelo PCdoB aqui na capital. A Germana, ela também foi secretária de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento no governo Carlos Amasta. Germana, primeiro, muito obrigado por atender a gente aqui. O PCdoB no Tocantins vive um momento novo com a incorporação do PPL. Começo por aí. Como que está esse processo? Me parece que foi relativamente tranquilo, né? Exato, Kleber. Primeiro, quero agradecer o convite para a gente estar aqui conversando no seu canal. Você que é um jornalista que a gente respeita muitíssimo, um dos mais antigos jornalistas aqui do estado de Tocantins, é uma pessoa muito respeitada em todos os aspectos. Então, parabéns pelo teu trabalho e muito obrigada por nos dar essa oportunidade de a gente estar aqui conversando sobre política. Bem, vamos lá, a incorporação do PPL, esse novo momento do PCdoB. O PCdoB passa, né, por esse momento nacionalmente. A incorporação do PPL aqui no estado de Tocantins foi muito tranquila. O PPL tinha um deputado estadual eleito, que é o deputado Ivori. Nós entendemos por bem, o deputado sempre esteve ao lado de partidos mais progressistas, né? Teve um posicionamento mais progressista em toda a sua trajetória. Então, foi muito tranquilo para ele, ele teve muita vontade para ficar no PCdoB, ele poderia ter ido para outro partido, inclusive teve diversos convites, e ficou muito à vontade para estar aqui. Para nós também foi muito interessante, porque a gente vive uma nova fase. O deputado tem uma trajetória, uma história na política do Estado, tem um legado, né, deixado aqui no Estado de Tocantins, conhece o Estado inteiro e vem desenvolvendo um excelente trabalho também para o PCdoB, de poder reorganizar o partido, né, pensar estrategicamente a política do Estado. Então, a gente vive um novo momento, um redesenho. O PCdoB esteve muito aberto para recebê-lo e ele também esteve muito aberto para receber o PCdoB. Então, acho que foi um bom casamento, né, nesse sentido. O PCdoB tem uma história com as oposições no Estado, desde a oposição a Siqueira Campos, assim, sempre caminhando por esse lado mais progressista, mais à esquerda, né? E, inclusive tem uma passagem interessante, curiosa, porque o PCdoB teve uma candidatura a governadora em 2006, que foi surpreendente do senador Leomar Quintanilha, né, que sai do MDB, vai para o PCdoB, vira um candidato no Tocantins, e depois o partido ficou muito próximo ao ex-prefeito Carlos Amasta, nas duas gestões, foi um parceiro importante do Carlos Amasta. E agora, como o PCdoB está vendo o partido neste ano de eleições municipais e também aí as próprias eleições estaduais que nós teremos em 2022? Kleber, nós temos um compromisso com o nosso... Primeiro, eu queria falar dessa aliança com a Master, né? O PCdoB foi um dos primeiros partidos que esteve ao lado da Master, que acreditou no Master como candidato, e foi fundamental para a eleição dele, inclusive, como uma eleição alternativa, na bandeira de uma nova política, dentro de uma lógica de desenvolver uma política diferente, e uma figura que fosse progressista, apesar de ter sua característica também liberal, de empresário, né? Ele trazia um pouco dessa característica. E nós chegamos a ocupar 4 pastas na gestão do Amasta, então ele nos deu um respaldo também muito grande. Teve em um determinado período que eu era secretária de Meio Ambiente, o Nésio na saúde, o Danilo estava no PCdoB na educação e o professor Viana na segurança pública. Então, tivemos a liberdade para desenvolver diversos projetos estratégicos que foram, inclusive, bandeiras e legados que nós deixamos no município. Então, o prefeito Carlos Amasta foi um grandíssimo parceiro, um gestor que invejável, né? Uma visão estratégica de gestão, de município. Comentava ontem mesmo com uma colega. O Amasta, a gente que vem da academia,
a gente tem muito a visão do diagnóstico, né? A gente quer fazer muito diagnóstico, a gente compreende a cidade, os problemas da cidade, os erros, o que aconteceu na gestão, que foram erros, mas o Amassa sempre teve uma visão assim, ele nunca queria saber do problema. Ou melhor, ele queria saber como resolver o problema. Ele não admitia uma justificativa de problema, né? Para ele sempre existe uma necessidade da solução. A solução rápida, imediata, porque a população não precisa saber se o problema é do Estado, se o problema é do município. Nós, enquanto prefeitura, temos que resolver o problema e resolver agora. Então, essa dinâmica de gestão nele e a visão estratégica é algo invejável para um gestor, né? E a gente aprendeu muito com isso durante essa parceria. E agora a gente vive um outro momento, né? Que é um momento de uma nova composição. O PCdoB, nacionalmente, define por candidaturas próprias nas capitais. Por quê? A gente está se organizando. É um outro momento, na verdade, para todos os partidos com a reforma política. Sim. Acho que todos os partidos estão desenhando, por isso, a quantidade de candidaturas que a gente tem. A gente precisa organizar a chapa própria, a gente tem missão de eleger vereador, então nós precisamos de mandato nas principais cidades do Estado. Nós temos um projeto encaminhado. Para além do PCdoB, que sempre teve um pouco essa visão acadêmica, de gestão, mas de planos de governo que seguraram inúmeras gestões de diversos partidos, a gente agora entra com essa missão extremamente estratégica, né, que precisa, inclusive, para a sua sobrevivência, para alcançar a cláusula de barreira em 2022, que aumenta, a gente precisa eleger deputados federais. Né? A gente precisa se reorganizar para conquistar os mandatos. A gente teve que incorporar o PPL porque não alcançamos a cláusula de barreira. Então, é um desafio maior ainda em 2022, porque o percentual de votos aumenta um pouco. Então, a gente precisa garantir a eleição, e nós temos metas, garantir a eleição de um deputada federal em 2022 aqui no estado de Tocantins, eleger deputados estaduais, e para isso, obviamente, nós temos que ter chapas boas de vereadores, né, em mandatos nas principais cidades do estado. Claro, é uma eleição intermediária, então vocês precisam começar a se reforçar desde já, né? A gente precisa começar a se reforçar desde já. Mostrar para a população que existe um projeto possível. A Germana, pré-candidata a prefeita, ela tem a possibilidade de ganhar a eleição? Eu não sei se nós temos possibilidade de ganhar a eleição. Não ainda com um pensamento conservador. Primeiro, a população precisa pensar o que ela quer de fato, porque a gente, enfim, a mudança precisa ser a partir da população. Se ainda tem uma visão mais conservadora, assistencialista, enquanto a gente não mudar este cenário político, a gente vai ter dificuldades de eleição. Agora, a gente precisa mostrar para a população que é possível. É possível a gente ter candidaturas diferentes, de pessoas que não são do cenário tradicional político, que tenham projetos de cidade qualificados, para a gente poder discutir com a população, né? Trazendo a academia para dentro. Nós temos muitas pessoas qualificadas na Universidade Federal Tocantins, enfim, na Unitins, em diversas universidades que nós temos aqui. E a população de Palmas também. Então, a gente precisa dar voz aos quadros que a gente tem aqui no estado. E como surge essa sua pré-candidatura? Quer dizer, pessoalmente, como que você puxa para você, então, essa bronca, vamos dizer? Então, para mim é uma bronca, e é uma bronca, um desafio gigantesco, Kleber. Não nego, né? No ano passado eu pensei em desistir, estou fazendo doutorado em São Paulo, na USP, então é um desafio muito grande conciliar o tempo do doutorado com o tempo de campanha, com o tempo de organização de chapa, com a política, com filhos. Eu tenho 3 filhas, né? Marido, família, então é um desafio gigantesco, mas é um desafio que eu resolvi enfrentar. Enfrentar por quê? Porque a gente sente que a política, a gente só vai ver a mudança de fato que a gente acredita na política no momento que a gente, de fato, dê a cara. Como é que eu vou dizer o tempo inteiro que a política precisa mudar, que outras pessoas precisam participar da política, se eu não vou fazer esse sacrifício e participar também desse processo para tentar mudar? Então, é um pouco disso, assim, é um desafio
a gente teve que tirar uma coragem, né, para além daquela que a gente tinha, para poder estar colocando o nome à disposição da sociedade, para discutir um projeto com uma Palmas possível, diferente. E como você avalia o cenário pré-eleitoral nesse momento? Nós temos aí duas pré-candidaturas oficiais, né? A própria prefeita Cíntia Ribeiro, o Vanderlei, ou alguém do Palácio, e temos vários candidatos alternativos, vamos dizer. Como que você avalia esse momento pré-eleitoral? Olha, a população, eu acredito que a população de Palmas, e isso, a eleição da Amasta mostrou um pouco isso, claro que, né, no cenário político as coisas não se repetem, mas vejo que a população de Palmas, ela sente a necessidade de uma mudança da política tradicional. Eu penso que não existe mais espaço na política para as políticas tradicionais. Existe um sentimento de mudança. A população quer esse sentimento de mudança. É extremamente difícil porque nós temos aí mais de 10 candidaturas alternativas ao Palácio e à Prefeitura. Então, é um cenário que eu ainda acredito que seja possível uma composição para que se tenha, de fato, um projeto político coerente, que seja a voz da população de fato, e não seja mais uma candidatura conservadora, enfim, tradicional, do que o pessoal chama de velha política, não queria dizer assim, mas o pessoal chama de velha política. E hoje, bom, você é uma arquiteta, foi secretária, conhece bem as necessidades da capital. O que você vê hoje? Vamos pensar em termos de desafio para os próximos anos de Palmas. Para você, o que você elegeria como um dos grandes ou principal desafio num processo de formação de um plano de governo, por exemplo? Olha, a gente tem diversos caminhos, né? Claro que o desenvolvimento urbano é minha área técnica principal. Então, dentro de um dos aspectos que a gente tem, Kleber, Palmas ser uma das cidades mais caras do Brasil. Por que Palmas é uma das cidades mais caras do Brasil? É uma das cidades mais caras do Brasil porque a gente tem uma baixa população ocupando um território imenso, em função de erros de gestões. Aí tem um diagnóstico de erro que acarreta num problema hoje. A gente precisa ocupar os vazios urbanos, a gente precisa fomentar o adensamento das cidades. E a gente pode fazer isso de diversas formas, inclusive com incentivos. Enquanto estive na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a gente trabalhou alguns incentivos para ocupar. A gente pode trabalhar incentivos para ocupação urbana. Também a gente pode trabalhar com penalidades também, pensando na implantação do Estatuto da Cidade, que já é uma lei federal que precisa ser, desde de 2001, né, já precisava estar em implementação. Então, esse é um desafio grande. Nós temos uma das cidades mais caras para se manter, é um desafio grande, e a gente precisa adensar essa cidade. Um outro desafio que imagino que seja muito de fundamental importância, a questão da geração de emprego e renda. Né? A gente, em uma das caminhadas que a gente teve por aí, a questão da juventude desempregada foi um dos principais pontos colocados pelas mulheres. Em uma reunião com mulheres, num diagnóstico que a gente fez, elas identificavam que cursos de formação para que os filhos se capacitassem para entrar no mercado de trabalho era o principal tema, para além da violência, para além de qualquer outro tema para as mulheres, porque mãe pensa geralmente no filho, né? Sim. Então, e aí a gente vê a juventude desempregada, né? Enfim, a gente precisa fomentar a geração de emprego e renda. E para fomentar a geração de emprego e renda, a gente tem diversos caminhos. E a gente precisa ter mais emprego e renda significa ter o comércio funcionando, ter mais comércios, ter indústrias em Palmas, e isso se dá por meio de incentivos, de diálogo com este grupo, com essa comunidade, enfim, a gente precisa garantir o fomento do desenvolvimento econômico. Nós estamos perdendo grandes empresas aqui no estado de Tocantins e em Palmas, e
cada vez mais me parece que a TEL disse que parece que vai para outra cidade, ou seja, são mais de 100 empregos que ficam, enfim, mais de 100 pessoas desempregadas. Né? Então, são desafios que, neste cenário, né, de um problema, da crise econômica mundial, a gente vai precisar ter muita sabedoria e diálogo para poder conseguir resolver, enfrentar. Né? Então, enfim. Germana, me diga uma coisa, uma pergunta que não tem como não passar. Uma prefeita comunista, ela se relacionaria bem, por exemplo, em busca de recursos do governo Bolsonaro? Com certeza, Kleber. É impressionante como as pessoas falam assim, o partido é comunista, né? Eu acho que o Flávio Dino tem dado um bom exemplo de diálogo no Maranhão, né? É um governador que é do PCdoB e que tem como vice o PSDB e que tem diálogos com vários outros partidos, inclusive ele foi eleito sem o apoio do PT lá no Maranhão, né? Então as esquerdas não apoiaram ele e ele está dando um show em determinados aspectos. Inclusive, acho que semana passada ele teve uma reunião com ele ia, não sei se marcou, não saiu na imprensa, mas ele estava tentando marcar uma reunião com o presidente da República para resolver situações do Maranhão, as estradas, enfim, para resolver as situações. E esse diálogo é necessário. Nós temos apesar de não concordarmos com uma série de políticas públicas que são de retrocessos em relação aos direitos da população, eu acho que deveria ter um outro caminho para o desenvolvimento do Brasil, né? O processo de desindustrialização do Brasil é um exemplo disso. Né? Todos os países desenvolvidos, eles investem em ciência e tecnologia, investem em indústria, e o Brasil tem feito o contrário. Tem tirado o recurso da ciência e tecnologia, ou seja, a gente não tem mais ciência, tecnologia e inovação, a gente não tem o processo de desindustrialização, quando você deveria estar fomentando a industrialização do país para melhorar a economia. Então, assim, tem diversos pontos que a gente discorda deste governo Bolsonaro. Não concordamos de forma alguma com a reforma da Previdência, né, a reforma trabalhista que veio anterior, mas, enfim, que tira direitos dos trabalhadores que foram historicamente construídos. Vai contra aquilo que a gente defende. Mas, para além de tudo, é claro que a gente quer que dê certo. A gente quer que a política econômica dê certo. A gente quer que, enfim, quanto mais errado dá, pior a nossa população fica, pior o nosso povo fica, maior o desemprego. Então, a gente quer que dê certo. Esse é um ponto. Eu, Germana, quero muito que dê certo este governo. E, claro, que nós estaríamos abertos para dialogar. Nós precisamos estar abertos a dialogar com o Estado, com o governo federal. Germana, ainda voltando nessa questão partidária, vocês tiveram semana passada aqui em Palmas o lançamento do Movimento 65, que os críticos dizem o seguinte, que o PCdoB está tentando esconder seus símbolos tradicionais, a foice, o machado, esses são símbolos superados e ressaltando a verde e amarelo e tal. Quer dizer, como que você vê essas críticas e como que você vê a importância desse Movimento 65? Kleber, eu acho, assim, eu vejo uma forma muito engraçada algumas questões, né? Por exemplo, quando o Flávio Dino senta com o Huck, Fernando Henrique Cardoso, o PT vem e critica, mas ele vai lá e faz coisas, né? E fez coisas muito parecidas. Quando o Lula esteve à frente do governo, dialogou com todo mundo. Quando o PCdoB resolve trabalhar de uma forma ampla, vem todas as críticas de todos os lados. Então, são algumas questões que a gente precisa trabalhar. Primeiro, o que é o símbolo, a foice e o martelo que o PCdoB teve, né, secular, um símbolo secular do trabalho? Primeiro, as pessoas têm que entender que a foice e o martelo é um símbolo do trabalho, né, dos trabalhadores, num determinado período da história, que utilizavam a foice e o martelo como instrumento de trabalho. Enfim, instrumento do campesinato, é um outro momento histórico. Hoje, né, no mundo atual, o que seria o símbolo do trabalho? Então, as pessoas questionarem a mudança do símbolo é não pensar que o mundo inteiro mudou. Então, é uma questão que está muito colocada.
E as pessoas não identificam aquele símbolo como um símbolo do trabalho. Então, é a primeira coisa que precisa ser colocada e repensada. Como todos os partidos mudaram seus símbolos, vários partidos, historicamente, mudaram seus símbolos durante vários períodos do tempo e ninguém questionou. Mas como é o PCdoB, né, existe um questionamento. Mas o símbolo do trabalho mudou, então é isso que... E o PCdoB precisa se repensar, se reformular, com certeza. Assim como o mundo. Se o PCdoB continuar na sua, né, antiguidade histórica, o que não pode mudar, eu acredito, Germana, eu penso que o que não pode mudar é o seu conceito. A ideologia é estar ao lado do social, é estar ao lado dos trabalhadores, é defender o povo, é reduzir as desigualdades, é buscar uma sociedade mais justa. Isso que o PCdoB sempre defendeu historicamente, isso precisa manter em seu estatuto, né, no verdadeiro sentido do partido. Então, eu não acredito que o símbolo muda absolutamente nada, Germana. Agora, esse movimento 65, ele, pelo que eu entendi, ele flexibiliza essa política de aproximação do PCdoB em relação à sociedade de uma forma geral. O objetivo é isso, é ampliar mais, abrir mais o partido para novas lideranças. É essa a ideia? Também. Kleber, você que é da área de jornalismo, sabe mais do que eu, que foi criado no imaginário da população algo como o símbolo do partido como algo ruim. Isso foi estimulado e criado como uma estratégia midiática de tirar, de um certo modo, as esquerdas do poder. Né? Foi uma estratégia muito bem sucedida. Então, a estratégia de ampliar e mostrar de fato o que o PCdoB é, né, o que o estatuto, o programa socialista do partido apresenta, o que é isso para a sociedade, o Movimento 65 ele é um pouco isso. É um pouco mostrar de fato o que a ideologia do partido é e que as pessoas podem aderir a esse movimento para que a gente possa construir uma sociedade mais justa, para que a gente possa ter uma estratégia, né, de mudança na política, de pessoas comuns participando. A gente tem dois movimentos. Um é o Movimento 65 e outro é a plataforma Comuns, que é uma plataforma de capacitação dos nossos novos candidatos, de pessoas que estão entrando, inclusive pessoas que talvez não sejam candidatos pelo partido, né, mas que possam se capacitar, que é um pouco no modelo do Renova BR, mas dentro de uma lógica, dentro dessa lógica socialista, enfim, dentro desse ideal de uma sociedade mais igualitária. Certo. Para a gente fechar, nós falamos de várias pré-candidaturas colocadas e qual é a estratégia para você consolidar e viabilizar essa candidatura? Quer trazer alianças? Você falou de Amasta, tem vários outros partidos nesse campo alternativo. Você quer até tentar trazer eles para vocês? Como que funciona isso? Qual é a ideia? Kleber, assim, dentro do campo da política, essa é a estratégia básica, né? A gente tentar trazer pessoas. A gente sabe que o PCdoB é uma sigla, é um partido pequeno. Enfim, né, as pessoas me veem como um quadro técnico, mas não uma pessoa que ainda não é tão conhecida pela sociedade, apesar de ter sido secretária por 4 pastas, enfim. Não tive mandatos, então nós temos inúmeras dificuldades de trazer essas alianças, mas nós temos dialogado com todo mundo. Nós dialogamos com quase todos os pré-candidatos, nós temos dialogado com inúmeros partidos e temos tentado organizar este processo, né? Organizar a aliança para que a gente possa tornar essa candidatura viável. Não tornando essa candidatura viável no sentido eleitoral, de ter uma chapa grande, nós vamos ter um projeto alternativo de apresentar um projeto para a cidade, apresentar os nossos ideais, apresentar um projeto de uma cidade qualificada, para entrar numa disputa de ideias, Kleber. Né? Um projeto para o futuro. A gente entra numa disputa de ideias de uma cidade que a gente acredita que a gente pode construir junto com a população, escutando a população, mas um projeto de cidade que seja viável.
Acho que mais do que um projeto eleitoral, a gente quer discutir com a população um projeto viável de cidade. A gente quer discutir com a população o empoderamento da própria comunidade para que ela cobre de qualquer gestor que assuma um projeto de cidade viável. É um pouco isso que a gente quer com esta candidatura e a possibilidade, obviamente, da gente ter aí vereadores na Câmara Municipal que discutam esse projeto também, né, que defendam esse projeto, para que a gente consiga aí, nos próximos anos, ter uma mudança efetiva na política. Fundamental. Nós precisamos mudar a política. Professora, olha, muito obrigado, foi um prazer falar com a senhora, viu? E estamos aqui à disposição. Obrigada, Kleber, agradeço muito, agradeço todo mundo que está assistindo a gente, e seu canal, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por fazer um jornalismo sério. Muito obrigada. Tá certo, eu que agradeço as palavras, e nós ficamos aqui, voltamos a qualquer momento com outra importante personalidade da política do Tocantins. Um abraço a todos e até lá.